Oi crianças, boa tarde! Estamos aqui mais uma vez no nosso culto infantil para louvarmos e adorar o nosso Deus. E nós vamos começar com uma oração. Então peço que cada um de vocês feche os olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Senhor Deus amado Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse dia, te agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse culto, Senhor. Peço a Ti que o Senhor esteja recebendo cada louvor, cada apresentação que aqui vai acontecer, Senhor. Peço a Ti que esteja tocando o coração de cada criança que está assistindo esse culto, para que ela venha aprender a mensagem, venha aprender a historinha e venha praticar, Senhor. Que nós possamos praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Peço essas coisas e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Vamos lá para o culto? Atenção! Sentido! Vai! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando para o vencedor. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! Não tenho medo do escuro, não tenho medo do trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. Sou um soldado da luz, sou vencedor em Jesus. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão algo assim. E diz a sua palavra, que ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Lará. Feliz com Jesus, meu Senhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão algo assim o tornou. E diz em sua palavra, que ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Olá, crianças! Mais uma vez estamos aqui trazendo algumas coisas importantes que podemos encontrar nas Sagradas Escrituras. Vocês sabem o que é um profeta? Profetas são personagens muito importantes na Bíblia. São pessoas que eram designadas por Deus para que pudesse levar às pessoas a sua mensagem. O povo recebia mensagens de Deus através dos profetas e Deus os capacitava para que eles pudessem falar diretamente ao povo, tanto para chamá-los ao arrependimento, como também para chamá-los à obediência. No Antigo Testamento são vários os profetas que temos na Bíblia, mas um deles se destaca.
ele viveu ali por volta de 700 anos, 700 e alguns anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Mas foi o profeta que mais falou sobre a vinda de Cristo. Estamos falando de Isaías. Isaías, cujo nome significa o Senhor salva. Isaías que também foi na mesma época de Amós, Oséias e Miqueias, outros 3 importantes profetas do Antigo Testamento. Isaías era casado e tinha 2 filhos. E a tradição diz que ele nasceu de uma família de classe alta, já que ele era primo do rei Uzias. Isaías foi o profeta para reis. Ele profetizou durante o reinado do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acás e do rei Ezequias. Ele viveu num momento difícil de Israel, porque a Assíria, um inimigo vizinho a Israel, ameaçava constantemente de invadi-los, até o que acontece em um determinado momento. Então, olhando a sequência desses 4 reis que governaram na época de Isaías, nós vamos perceber que Jotão era um rei que agradava a Deus. Mas, assim, tal qual o seu antecessor, o rei Uzias. Também, depois de Jotão, nós vamos ver Acás, seu filho, que não obedecia a Deus. Depois nós vamos dar sequência, temos a figura de Ezequias, que foi um rei que obedeceu ao Senhor, que fez um bom governo. Isaías, ele era encarregado por Deus para pregar, tanto para o povo como para os reis. E é fato que isso trazia um certo medo, mas ao mesmo tempo também nós podemos entender a coragem de Isaías em obedecer ao Senhor. Um dos fatos mais importantes e belos da história de Isaías está lá no capítulo 6, quando ele tem uma visão, um vislumbre, uma pequena ideia do que seria a majestade do Senhor. E naquele momento ali, ele tem, nesse encontro com o Senhor, ele recebe a ordem de pregar sobre Deus, de pregar o arrependimento ao povo de Israel. Então ele esteve em um determinado lugar e de repente ele vê um grande trono. E nesse grande trono ele vê serafins gigantescos. E como ele relata na Bíblia, tudo tremia. Era um sentimento de medo, era um sentimento de grandeza, de majestade ao mesmo tempo. E isso fez com que Isaías reconhecesse a sua pequenez e disse que eram homens de lábios impuros, dizendo ali para aquela visão do Senhor que ele não era capaz de levar a mensagem de Deus. Mas um dos anjos veio até ele e toca sua boca com uma brasa viva. E ali simboliza a capacitação que Deus dá a ele. E é quando ele diz, eis-me aqui. Será que nós estamos fazendo como Isaías, obedecendo o convite de Deus, dizendo, eis-me aqui ao Senhor, para que possamos fazer o nosso trabalho de falar dele, de anunciá-lo às pessoas? Então, assim,
Isaías começa o seu ministério, mais ou menos ali por volta de 739 anos antes de Cristo. E ele trabalha nessa tarefa durante cerca de 40 anos, pregando, como eu já disse, para o povo de Israel, pregando também para os reis. Reis como, por exemplo, Jotão, que fez o que Deus fez o que agradava ao Deus. Mas, por exemplo, Acais não ouviu a palavra de Deus e tentou enfrentar a guerra contra os assírios por sua própria vontade, sendo derrotado. Depois nós temos Ezequias, que obedece ao Senhor, ora, procura ao Senhor, confia nele e torna-se vencedor quando o grande anjo atua na sua batalha contra a Assíria. Então o profeta Isaías pediu para que Ezequias confiasse em Deus. E Ezequias confiou em Deus e Deus livrou o seu povo. Então, quando nós temos os nossos problemas, nossas dificuldades, nós recorremos a Deus, nós falamos com Deus, nós pedimos a Deus que nos capacite a resolvê-lo. Então, nós devemos ser assim. Nós devemos ser como Isaías, nós devemos ser como Ezequias. Mas voltando para Isaías, como eu já disse para vocês, ele foi um profeta muito usado por Deus. Ele falou sobre o nascimento de Jesus no capítulo 7 e no capítulo 9. No capítulo 52 ele fala do grande sofrimento que esse servo de Deus, o próprio Senhor Jesus, padeceria na sua morte de cruz. No capítulo 61, Isaías fala dos milagres que Deus iria operar sobre a terra. E no capítulo 65, Isaías fala também sobre o céu. Como podemos ver, Isaías dedicou boa parte da sua vida, cerca de 40 anos da sua vida, para servir ao Senhor, para obedecê-lo, para apregoar a mensagem de Deus às pessoas. E é isso, meus caros, que Deus espera de nós. É isso que Deus quer que nós façamos. É que nós sejamos obedientes a Ele, que nós o conheçamos, que nós sejamos obedientes a Ele e que nós possamos falar dele para as pessoas. Assim como um dia nós ouvimos de alguém e o Espírito Santo agiu em nosso coração, mudando a nossa vida, nós também devemos falar para outras pessoas. Então, mesmo você pequenininho, que não conhece muito a palavra de Deus, mas entende a importância da vida de homens como Isaías, que você possa contar isso para os seus amigos, possa contar isso para os seus familiares e mostrar para eles que Deus age através dessas pessoas. E que é importante que nós conheçamos a Deus, que nós o obedeçamos, que nós possamos falar dele para as pessoas. E é isso que ele quer de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Cuida dessas crianças, Senhor, para que elas possam conhecer mais de Ti, para que elas possam obedecer ainda mais, que elas possam, Senhor, falar de Ti para as pessoas. Assim como Isaías profetizou lá atrás, que essas crianças possam profetizar da Tua vinda, possa profetizar da importância da ação salvífica de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O sabão lava.
deixa limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não respondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não respondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava o meu rostinho, o meu pezinho, a minha mão, o meu corpo todo. Mas o mal faz uma manchinha, eu não vou esconder nada de Jesus, pois só ele pode deixar o meu coração limpinho outra vez. O sabão lava, o sabão limpa, o sabão lava, o sabão limpa. Olá, crianças! Como é que vocês estão? Vocês já nos conhecem, nós somos a família Moraes. O Senhor nos chamou para trabalhar entre os povos muçulmanos e africanos. Eu sou Ana Laura, essa é a minha filha mais nova. Letícia. Isso, Ana Beatriz. E esse é o missionário Carlos Heron. Olá, crianças, tudo bem? Como minha esposa disse, nós fomos chamados pelo Senhor para trabalhar na África, entre povos africanos e muçulmanos, e esse tem sido nosso trabalho, levar Jesus para crianças e adultos no continente africano a princípio. Agora nós estamos numa fase de transição, estamos nos mudando para outro lugar, mas ainda com o objetivo de levar o Evangelho para africanos e muçulmanos. Então é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do nosso trabalho e também ensinar um versículo para vocês e uma pequena canção baseada nesse versículo, tá bom? Então nós estamos, como eu disse, em transição, vamos para outro lugar e contamos com a parceria das nossas igrejas no Brasil para isso. O objetivo continua sendo o mesmo, compartilhar a palavra de Deus com muçulmanos e africanos. Então, que vocês se sintam motivados também, se disponham a compartilhar o Evangelho com seus coleguinhas na escola, com seus vizinhos, e esse seja também o objetivo de vocês, fazer Jesus conhecido aonde vocês passarem, tá bom? Nós moramos na África, num país chamado Gâmbia, e lá a maioria é de muçulmanos. As crianças, elas não têm a mesma liberdade que vocês têm aqui. Então, os meninos, eles têm mais oportunidades de brincar, os meninos têm mais oportunidades de ir à escola, mas as meninas não. As meninas, elas, logo quando elas conseguem carregar o irmãozinho nas costas, elas já vai ajudar a mãe com os afazeres em casa, cozinhar. E vocês pensam que lá eles usam fogão a gás como nós temos aqui? Nananina, não. Eles colocam 3 pedrinhas e aí lá cozinha. E as meninas ajudam as mães a fazer isso. Então, as meninas, elas não têm a mesma liberdade de brincar, não têm os mesmos brinquedos que vocês têm aqui no Brasil. E, infelizmente, também não tem uma vida confortável, uma casa confortável. Infelizmente, não tem as 3 refeições, muitas vezes. Então, eu gostaria que vocês, todas as vezes que vocês fossem orar agradecendo o alimento na hora do almoço, do café ou janta, vocês escolhessem um tempo
para orar por essas crianças africanas, por essas crianças muçulmanas que crescem não sabendo que Jesus não é o Filho de Deus, que elas crescem tendo um outro homem como seu profeta, como dono da sua vida, e muitos enganos elas crescem sendo ensinadas. Então eu gostaria vocês, cada um que nos escutam agora, que vocês possam lembrar dessas crianças, das crianças que não têm as mesmas oportunidades que vocês aqui no Brasil têm, que não têm essa oportunidade de ir à escola, de ter uma boa educação e principalmente de conhecer Jesus como melhor amigo e companheiro. Essas crianças não sabem quem é Jesus. Então nós fomos para lá, moramos no meio deles e tivemos oportunidades de dizer para ele que Jesus é o melhor amigo. Ele pode nos dar uma vida eterna, porque eles não sabem que eles podem ter uma vida eterna com Cristo. Então, orem por elas, orem por essas crianças. E lá, nós aprendemos o idioma deles. Eles falam várias línguas, vários idiomas diferentes. E nós trabalhamos e aprendemos a falar o idioma Wolof. Né? Então, o missionário Heron, ele é dentista e também atendia essas crianças no consultório deles. E olha, meninas, são crianças corajosas, não é? Muito corajosas. Muito corajosas. Sabe por quê também? Eles não podem chorar, porque chorar é sinal de fraqueza, de vergonha. Então, as crianças lá iam para o dentista com muita coragem e deixavam fazer o tratamento bem direitinho, tá vendo? Vamos pegar esse exemplo de quando a gente for pro dentista para cuidar dos nossos dentinhos, a gente ir bem corajoso. Não é vergonha chorar, né? Eles vão lá, não choram porque eles acham que é vergonhoso chorar. Mas também a gente tem que pegar o lado deles serem corajosos e não ter medo do dentista e deixar fazer o tratamento bonitinho, sem dar trabalho nem a mamãe, nem o papai, nem o dentista, não é não? Eu tenho certeza que vocês são assim. É verdade. Então, como nós falamos, nós aprendemos a falar o Wolof, né? O missionário eram mais ainda do que nós, as meninas também, para se comunicar com algumas crianças, com algumas meninas, porque as meninas brincam com meninas e meninos brincam com meninos. E são brincadeiras, não tem bonecas, não tem casinha, porque lá eles não fazem, sabe? As bonequinhas das meninas, como é que elas fazem? Elas pegam 2 pauzinhos, fazem assim, tipo uma cruz, coloca a cabecinha de pano e ali elas vão brincar, ali é a bonequinha delas. Os meninos pegam algumas rodas de bicicleta, algumas latas e eles fazem os seus carrinhos e vão brincar. E a brincadeira deles é mais com uma bola de pano e são brincadeiras assim, como normais, como vocês, só que eles têm que improvisar os seus brinquedos, porque os pais não têm condições de comprar brinquedos como nós temos aqui, como vocês têm. Então, sabe mais uma coisa que vocês têm que aprender? Se vocês ainda não fazem, vão fazer, cuidar dos brinquedos que os seus pais têm dado a vocês. Porque sabendo que tem muitas crianças que os pais não têm condições de dar um bom brinquedo, uma boneca bonita, um carrinho bonito. Então vamos cuidar, porque tem tantas crianças que gostariam de ter um desses, né? Então, mais uma lição que a gente aprende com aquelas crianças. Porque aqueles gravetinhos de madeira que elas fazem, elas cuidam, dão nomes para as bonecas delas e do mesmo jeito assim com os meninos. E nós queríamos agora ensinar um versículo da palavra e com esse mesmo versículo em Wolof cantarmos a canção para vocês. E aí a tia Neuma vai treinar com vocês e quem sabe vocês podem fazer até uma apresentação no culto à noite ou no culto de manhã, não sei como é que a igreja está funcionando nesse novo período das nossas vidas. Não é mesmo, criança? Missionário? Bom, um versículo para vocês memorizarem, tanto em português, se já não fizeram, quanto em Wolof, é o versículo de João, capítulo 14, versículo 6. Em português, meninas, como é que é esse versículo? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Pronto. Então, João 14, 6, eu sei que vocês já têm isso
decorado, certo? Mas agora em Wolof vai dar mais um trabalhinho, vocês vão ter que praticar mais. O Wolof é o seguinte: Yezune mamayonui degagi akdundagi kendunyo tiala baibi tejarutiman. Mais uma vez, devagarinho, missionário. Yezune mamayonui degagi akdundagi kendunyo tiala baibi tejarutiman. Ok, agora vamos acompanhar. Beatriz vai tocar e nós vamos cantar esse versículo e relembrar de muitas vezes que cantamos com as crianças lá na Gâmbia, dizendo para elas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e só através dele que podemos chegar a Deus, podemos chegar aos céus. 1, 2, 3 e... Mamayonui degagi akdundagi kendunyo tiala baibi tejarutiman. Mamayonui degagi akdundagi kendunyo tiala baibi tejarutiman. Mais uma vez. Mamayonui degagi akdundagi kendunyo tiala baibi tejarutiman. Que vocês possam orar a Deus esse versículo em português, em Wolof, lembrando das crianças gambianas, lembrando das crianças muçulmanas, das crianças que não têm a oportunidade que vocês têm aqui de ir à escola, de ter bons brinquedos, de ter uma vida como vocês têm aqui. Por mais humilde que nós sejamos, mais elas têm menos do que nós. Lembre de orar por elas. E o principal que elas não têm, Jesus como seu melhor amigo. Não esqueçam disso, tá certo? Beijo pra vocês. E Bebenion, até outro dia. Que Deus abençoe vocês. Abraço e até a próxima, se Deus permitir. Bebenion. Tchau. Olá, crianças! Chegamos ao fim da nossa programação, né? Aprendemos muito hoje, cantamos, louvamos a Deus. Então vamos orar para encerrar o nosso culto infantil? Querido Deus, amado Pai, graças te dou, Senhor. Muito obrigada por esse dia, obrigada por esse culto, Senhor, que ele seja edificante na vida de cada criança, Pai. Obrigada por cada criança da nossa igreja, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando ela, as suas famílias, Pai. Obrigada pelos tios que contaram a historinha, que cantaram, que participaram da nossa programação, Senhor. Abençoa cada um deles. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Tchau.